Graça e paz. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, fala conosco. Obrigado por esse dia. Santo Espírito, vem estar me capacitando a transmitir orientações, me capacitando a abençoar casais, homens e mulheres, jovens também. Teu Espírito Santo venha me dirigir, abençoar quem ouve também, vem estar operando nos corações, manifestando do teu poder, em nome de Jesus, amém. Bem, o tema de hoje é para casais ou até para jovens que vão se casar ou estão procurando um futuro cônjuge, né? E é um relacionamento importante, claro que é. eh, Aqui na Terra é o mais importante depois do relacionamento com Deus. Para a gente entender, muitas vezes o relacionamento com Deus é importante entender, Deus que inventou isso, de termos relacionamento com pessoas, mas com sexo oposto, né? E que para os homens as moças e para as mulheres os homens, né? E esse relacionamento é importante, sim, porque é uma maneira de entender também o relacionamento que nós temos que ter com Deus. Então, é relacionamento a dois. Deus quer que cada um tenha um relacionamento pessoal com Deus, mas Deus é tão grande, sim, Deus é grande, por isso que Ele é grande. Mas ao mesmo tempo, Ele quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. E às vezes, muitas vezes, o casamento sempre o casamento, relacionamentos a dois são tão importantes para refletir aquilo que Deus deseja eh, dos seus filhos, da sua noiva, da sua igreja com Ele. Porque não é um relacionamento em massa. Ele não. Ele quer um relacionamento pessoal. Tanto é que ele diz que Deus tem conhecimento quando cai um fio de cabelo da tua cabeça. Assim é a profundidade que Deus tem acerca a respeito da tua vida, tá? E Deus não quer um relacionamento leve. Não, Ele quer aliança, Ele quer noivado, Ele quer casamento, tá? Bem, eu queria até dar uma palavrinha para os jovens, né? Aqueles que estão à procura de um companheiro, ou que são solteiros ou solteiras, né? Que estão procurando um, um companheiro, especialmente nesses versículos, está se referindo mais aos homens, que diz assim: a casa e os bens são herança dos pais. Está em Provérbios 19:14. Porém, de Deus, do Senhor, vem a esposa prudente, sábia. Então, é um presente de Deus, né? Quando a gente recebe eh, uma esposa sábia, temente a Deus, é um presente dado por Deus, né? É um presentão dado por Deus para a tua vida. É o melhor presente que você pode receber nessa terra, né? Mas claro, né, para Deus poder dar o presente, tem que ser proveniente dele, né? Então, procure não ser muito independente nisso, mas dependente de Deus. Dependente de bons conselhos, de ouvir palavras do Senhor, de pessoas que amam você, que têm, que são espirituais, que são são como fosse pais para a tua vida, como irmãos mais velhos, né? Então, na multidão de conselheiros a sabedoria, tá? Diz assim, em Provérbios mesmo, dizem 14:1, toda mulher sábia constrói a sua família, né? Então tem um futuro de construção de uma família, de filhos e filhas. Porque o casamento não é somente a dois, né? De repente vocês vão ter filhos. E se vocês querem ter filhos tementes a Deus, ou guardados pelo Senhor, que vão ser bênção nessa sociedade e não dor de cabeça, né, gente? É, é, tem que ter sabedoria, tá, gente? E se a mulher não for sábia, ela pode derrubar uma família, o cônjuge pode derrubar um lar, mesmo sendo cristão.
né? Se ela não for sábia, se não tiver sábia, entenda, temente a Deus, muito temente a Deus, tá? Então, saiba com quem se você não tem ainda, saiba com quem você vai casar, tá? Então, busque muito a direção do Senhor, quem é a decisão mais importante da sua vida nessa terra, tá? Depois de ter aceito a Jesus Cristo, claro, né? E esse tema é muito comum hoje entre namorados, entre, entre solteiros. Ficar ou namorar. Desde o Antigo Testamento diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus não falou assim: se você for meu amiguinho, se você for minha amiguinha, se você for meu coleguinho, Não, não. Ele é um Deus de aliança, ele é Deus de compromisso, não são compromissos leves que ele quer, ele não quer ficar contigo. Ele não quer ser conhecido teu. Não, ele quer relacionamento de aliança, né? Ele quer no futuro casar com você, né? Ele não quer somente testar você. Ele não é de testar, né? Ele é de compromisso. Então, relacionamento a dois são para aliança, tá? Nós entendemos que se você for também aqui na Terra, entender o coração de Deus, se você é homem de Deus, mulher de Deus, você vai entender isso, que Deus não é de testes. Ah, eu vou testar essa pessoa, não serviu. Deus nunca descartou ninguém, tá? Quem descarta são os homens. Pessoas que namoram muita gente, ou ficam, descartam, tá? Você está refletindo o diabo, tá? Então, e Deus não é assim. Já pensou se Deus fosse assim, ele recebesse, nos recebêssemos na sua casa, na igreja, e de repente você se sentia uma pessoa descartável, Deus não descarta ninguém. Os homens sim, né? Os homens são muitos por terem o histórico de namoro descompromissado, se tornam às vezes líderes descompromissados e geram pessoas descompromissadas, né? Porque tiveram uma vida de namoro muito promíscuo ou ficaram demais, né? E isso transfere na igreja. É um momento que a gente tem que, quem fez isso tem que pedir perdão mesmo, né? Do passado. Não é uma coisa leve. Isso vai refletir, refletiu no Brasil, né? E se ficar, namorar, muitos ficaram e de repente se converteram. Isso daí vocês vão ter que entender que foi um pecado que vocês cometeram, porque Deus não é assim, o mundo é assim e o mundo jaz no maligno, né? Então, é um relacionamento promíscuo, né? Pecaminoso, e Deus não é assim. Se a pessoa tiver um novo nascimento, tiver experiência com o Espírito Santo, vai entender, Deus não é assim. Ele não é nem descartável e nem vai te descartar. Então, o relacionamento de casamento não é descartável. Eu vou casar, mas se não der certo, eu vou casar com outra. Isso daí é um sentimento já de promiscuidade e de adultério, tá? Está juntado? Você está já morando junto? Então regularize seu casamento. Por quê? Em 1 Coríntios 6,10, Paulo que escreveu, não errem, porque já é um erro, né? É um erro. Porque diz, é questão moral? Não é questão moral, gente. É que diz assim, nem os fornicadores é quem tem relações sexuais fora do casamento, né? E se você já foi casado e está juntado com alguém, você pode estar entrando no relacionamento de adultério. Então, Paulo diz: fornicadores, adúlteros, não entram no céu. Entendeu? O problema é que a gente está preocupado com a vida eterna das pessoas. Então, acham que não é uma coisa séria, sim. Nós recomendamos, todos que estão ajuntados não estão regularizados. Regularize seu casamento, tá? Porque tua vida eterna corre risco de vida, tá bom? Bem, outro sentimento que alguns já têm no casamento e alguns
querem casar por causa disso, dizem assim, eu já ouvi essas frases, muito comum no meio cristão, tá? Ah, eu quero ser feliz. E algumas pessoas até se afastam da igreja porque dizem, eu quero ser feliz. Eu quero procurar alguém fora da igreja, né? E diz essa frase, eu quero ser feliz, né? Um sentimento eh, comum, mas por outro lado, eu creio que eu aprendi que eh, a frase melhor é o correto é com a quem eu pretendo fazer feliz, a quem eu quero fazer feliz, né? E não eu quero ser feliz, é um sentimento egoísta, tá? Então, só pensa em si, né? Tem muita dó de si, se sente muito coitado, se sente muito ofendido. Bem, é um sentimento infantil, egocêntrico, né? Sendo egocêntrico é pecado também. Pecado é uma palavra feia, mas é tão feio que eu tenho que dizer: egocentrismo é feio, tá? E eu acho que um marido que tem que tomar essa iniciativa do quê? Você quer casar? Você vai fazer a tua futura esposa feliz? Você já é noivo? Você vai fazer a tua noiva feliz ou você é extremamente egoísta de pensar assim, só penso em mim, eu vou ver se ela vai me fazer feliz? Meu caro, você está em pecado, tá? É um sentimento muito feio, até eu acho infantil. Homens de Deus, mulheres de Deus, tem que amadurecer, tem que virar homem. Homem tem que virar homem, né? Deixar de ser menino, deixar de ser criança mimada, tá? Então, eu acho bobeira. Feio, né? Então, maridos queiram tomar a iniciativa. Se você vai casar, já corrige esse sentimento. Se você foi muito mimado na vida, desculpe te dizer, porque muitos filhos são muito mimados, né? Estou falando para os homens, tá? É, é, desperte que você vai casar ou você vai procurar uma noiva, se torne um homem, né? Por enquanto você está tendo um sentimento de menino, de adolescente infantil, que é egoísta, só pensa em si, né? Só quer satisfazer seu desejo carnal. E quem é casado, tem gente casados que são adolescentes, só pensam em si, só pensam no seu futuro, na sua felicidade, e não pensa na felicidade da esposa, e às vezes tem filhos, são coisas secundárias, só pensa em si. Chega uma hora que a pessoa tem que crescer, né, gente? Às vezes a pessoa tem 40, 50 anos, ainda tem um sentimento infantil, né? Tem que crescer, tem que se tornar homem de Deus, né? E não um menino adolescente. É feio para dizer isso, mas eu estou falando de homem para homem, tá? Então, por que eu estou dizendo que os homens têm que tomar essa iniciativa? Porque as mulheres respondem aos estímulos do homem. Se o homem ama, por exemplo, Paulo diz: vocês, homens, amem as suas mulheres, desejem fazê-las felizes, porque Cristo é assim, né? Ele não pensou em si, ele se sacrificou para fazer eu e você felizes, né? Alguém se sacrificou para que eu tenha vida eterna. Então, nós precisamos ter como ser reflexo de Cristo, tá? E assim mesmo se entregou por ela. Então tem que ser sacrificial, tá? Os homens têm que se sacrificar mesmo, têm que trabalhar, não ficar dependendo que a esposa trabalhe e te sustente. Isso daí é- nem no mundo eles são assim. Alguns são do mundo são assim, mas eu acho pecado demais, né? E Jesus tomou a iniciativa também. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, porque Jesus nos ama, por isso que a gente dá a vida por ele. Alguém tomou a iniciativa, Jesus. E no casamento também, o homem. Eu vejo que muitas esposas amam demais seus maridos, porque com certeza os maridos devem amar muito a sua esposa, porque ela responde ao estímulo do marido, tá? E é assim que funciona. Aí, se você é muito egoísta, você vai fazer a sua esposa futura ou atual egoísta também, né? Já que você pensa só em você, eu vou pensar em mim também. Já pensou, gente?
Isso não é casamento, tá? É guerra, né? E se somos de Deus, isso tem que ser transformado. Nós precisamos de uma libertação desse pecado, tá, gente? Palavras às esposas, tá? Desculpe, às vezes eu preciso falar para os homens e às vezes para a mulher, não com o intuito de ofender, mas peço que mexa no teu coração para que tire alguns sentimentos ruins que pode destruir o seu casamento, pode destruir seu relacionamento. Enganosa é a beleza. Os homens são atraídos muito pela parte exterior, todos sabem disso, tá? Por outro lado, as mulheres têm que tomar esse cuidado. Enganosa é a beleza e os homens muito, muito mais. E vã, a formosura, é passageiro. Você pode achar bonito durante um período. Alguns casam pela aparência somente. Depois que casam, semanas depois estão se separando, né? Porque a beleza não é só exterior, também é interior. Porque você não casa só com a carcaça de fora, né? Você casa com a alma da pessoa e com o espírito, né? Se a beleza exterior equivale a um terço, os outros 2 terços, se forem ruins, a pessoa não suporta um casamento, tá? Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então é essencial para as mulheres terem muito amor de Deus. Se você se converteu, se você teve um histórico que não foi legal no passado, vamos olhar para frente, vamos olhar para Jesus e manter o temor do Senhor desde a hora que você se converteu e mantenha o temor do Senhor. Não deixe o passado, sentimentos do passado vir à tona e perder o temor e o respeito ao Senhor, pelo corpo de Cristo, pela igreja, tá? Senão vem à tona todo o passado e a coisa fica feia, tá? A beleza interior vai embora. Então, se a mulher deixa de temer a Deus, eu já vi muitas que se converteram, se tornam tementes a Deus, se tornaram excelentes esposas. Por outro lado, as crises fazem com que a mulher, às vezes, queira voltar para trás, entra em crise, algumas ficam deprimidas e todo o passado volta e perde o temor do Senhor, perde a formosura espiritual, perde o temor do Senhor, os seus sentimentos voltam, antigos voltam à tona. E até a beleza exterior, ela vai deteriorando, tá, gente? Isso deteriora. Se torna um peso para o seu cônjuge. É essencial, por todos os dias da tua vida, da eternidade, manter o temor do Senhor. Sempre. Nunca deixar a palavra do Senhor, sempre. Porque se não fosse a palavra do Senhor, o Espírito Santo, muitas mulheres seriam um terror dentro de casa, tá? Seriam um terror dentro de casa. Inclusive algumas que perdem o temor do Senhor destroem o seu lar. Sempre, todos precisam ser tementes ao Senhor, nunca sejamos competidores no casamento. Isso é uma frase que eu coloquei, por quê? Porque em Efésios, Paulo diz, a submissão é mútua. Não é só a esposa se submetendo ao marido, mas o marido também se submetendo à esposa e ter uma cumplicidade boa dentro do casamento, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Os dois têm que guardar o temor do Senhor. Os dois, ambos os casos. Senão todo passado volta, tá? Uma pessoa que tinha uma queda à bebida, por exemplo, alcoólica, se perder o temor do Senhor, o desejo volta com muita força e pode destruir um casamento, tá? Fazendo como ao Senhor, tudo como ao Senhor, tá? E sujeitar-vos, mulheres, aos vossos maridos, aqui se o marido estiver cheio do Espírito Santo, temente a Deus, então ande nessa pegada, tá, gente? Claro que se o marido quiser se desviar, não vai dizer, eu sou submissa ao meu marido, então eu vou me desviar também. Não, isso não. Eu estou dizendo como ao Senhor, tá? Então, se o marido quiser para o mundão e quiser para o inferno, que ele vá sozinho, tá, gente? Não precisa ir junto com o marido para o inferno, não, tá? Como sair dessa, né? É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. Ou seja, pode ser que a mulher, o cônjuge, tenha um período de crise e você vai sentir, puxa vida, né? Mas você já casou, você tinha casado e se converteu depois.
Depois. Então é uma palavra para as mulheres, né, puxa, ela era uma bênção do Senhor e tá desse jeito. As mulheres têm que acordar e o marido tem que orar e jejuar por ela para que e não ceder também ao pecado dela, né. E não causar briga de jeito nenhum. Mas é um terror, né. Então, quando você vê como é importante a gente escolher bem os solteiros, escolher direitinho, tá bom? E se você está numa situação dessa, ou a mulher está nessa situação, ou o homem está com vícios e não sai dessa, é orar ao Senhor, pedir misericórdia, jejum, e é um esforço que você precisa fazer. E você mantém o temor do Senhor, né? Eh, Homens, mais uma palavrinha, tá? Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Alguns querem casar e dizendo assim: eu vou casar com alguém rico para não ter que trabalhar. Homens, nem pensar em fazer isso, tá? Vamos pensar que a gente é vagal e é mesmo. É ruim. Diz Salomão, que era um homem rico, ele diz assim: trabalhe, trabalhe muito. Está falando de agricultura, então tem que trabalhar noite e dia. Depois construa seu casamento. Então, eu estou misturando recomendações para os solteiros e para os casais, tá? Então, é claro que um homem de Deus tem que trabalhar muito, tá? Tem que trabalhar bastante, tá bom? Precisa ser esforçado, o homem precisa ser esforçado, tá? Não pode ser preguiçoso jamais, tá bom? Tem, tem homens que tem que ser libertos da preguiça, é um pecado. Tem que conversar mais com as formigas. E nunca pare de trabalhar. O Senhor suprirá, né? Não fica dizendo, estou orando, por isso que eu não vou trabalhar, tem que buscar a direção. Lógico que tem que buscar a direção de Deus, mas tem que trabalhar. Faz alguma coisa, tá? Se alguém não tem cuidado dos seus familiares, tá? Esposa, filhos, né? Principalmente dos da sua família, negou a fé. Senão, você não é crente não, tá dizendo. E é pior do que o pessoal do mundo, né? Então, por temor ao Senhor, nunca pare de trabalhar. Pessoas que não gostam, não querem trabalhar, homens casados que não gostam de trabalhar, ficam opressos pelo diabo. A unção de Deus vai embora, porque o Espírito Santo não fica perto de gente preguiçosa, tá? E você é tremendo de um religioso, tá? Só tem fachada de crente. É isso que a Bíblia está dizendo, tá bom? Então vamos trabalhar, gente. Homem tem que trabalhar. Aí você diz, puxa, eu estou sentindo que isso daí está me pegando. Tanto as homens como as mulheres. Sim, pode ser. Pode ser que está pegando. Mas, ora, o Senhor é Espírito, Ele é Deus. E onde está o Espírito do Senhor, e você que é convertido, se converteu, batizou, é batizado no Espírito Santo, tem uma coisa essencial. Se o Espírito Santo está em ti, ora em línguas, seja cheio do Espírito Santo, porque ele diz, se o Espírito Santo é em você mesmo, ele te capacita a ser liberto da preguiça, do egoísmo, da irritação, do nervosismo. Então, você diz, puxa, então eu tenho que estar cheio do Espírito Santo sempre. Exato. Exato. Né? Porque se você se tornar vazio do Espírito Santo, volta tudo à tona. E todo aquele sentimento diabólico e ruim vem. Vem depressão, vem espírito de loucura, vem tudo que é sem noção e vem na tua mente, tá? Então, onde é o Espírito do Senhor, aí há a liberdade, nós precisamos de libertação, então, dizendo, Espírito Santo, me liberta desse sentimento, me liberta desse vício, me liberta dessa preguiça, abre as portas do emprego para mim, eu vou trabalhar. Eu vou fazer alguma coisa. Mas é humilhante, não importa, eu vou trabalhar.
humilhante é não trabalhar. Mas todos nós, por cada descoberta, refletir como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. E vai subindo degrau em degrau, seremos transformados, aquela irritação vai embora. Vai começar a ir embora. Aquele desequilíbrio vai começar a ir embora. Aquele espírito de sedução vai começar indo embora, né? Só não dá folga à tua carne não, tá, gente? Senão todos os vícios passados voltam, né? Ainda não sou casado? Então eu vou te dar uma recomendação. Mulher prudente e temente é um presente do Senhor, a gente já leu, né? Não ande nem procure uma pessoa infiel com as pessoas e com a igreja, tá? Se a pessoa é crente, mas é infiel, você sabe que a pessoa não é legal na igreja, também não recomendo coisa nenhuma, tá? Ah, mas é bonita, já falamos. A formosura tem que ser formosa por fora, por dentro, espiritualmente, tá? Junta esses três. É difícil? Não, mas tem. Deus tem para você, tá? Se você espera um marido, que seja trabalhador e honesto, tá? Não vai pegar alguém folgado demais, não. Não vá somente pela aparência, o caráter é essencial, eu já falei agora, né? Não seja egoísta, principalmente para os homens, tá? Queira fazer outra parte feliz, né? A gente comentou, é um resumo que eu estou comentando, né? Muitos precisam de uma libertação de si mesmo, né? Tem que se humilhar, se tiver aí, jejua, humilha um pouquinho a tua carne, né? Você está acariciando demais teu ego, né? Tá doido? Ego acariciado se torna um monstro. Para ambos, procure estar cheio do Espírito Santo sempre. Procure alguém cheia do Espírito Santo. E se você já é casado ou casada, seja uma benção para o seu marido, seja uma benção para sua esposa. Marido, especialmente. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, né? Seja morno, não, tá doido, gente? Você sabe que morno para Jesus é nojento, né? Porque ele diz, eu vomito. Então, tem que ser cheio do Espírito Santo. O homem tem que ser cheio do Espírito Santo, né? E a esposa também. Se o homem for cheio do Espírito Santo, a esposa vai andar junto, tá? E ela vai querer também estar cheia do Espírito Santo. Que seja fiel à casa do Senhor, tá? Deixa eu ver. E você é casado? Nunca se separe, tá? Se chegar nesse nível, se aconselhe com pessoas maduras, porque tem casos e casos, né? Tem casos que se tornam assim irreparáveis, porque um dos lados aí está se afastando do Senhor, são extremos, que precisa ser, nunca decida sozinho, alguns decidem sozinhos de maneira sem noção, né? Não sabe o que estão fazendo. Seja maleável nas mãos do Espírito Santo, dizendo assim, Deus, eu tenho um problema, né? Muitos precisam, e muitos que precisam às vezes não pedem ajuda por orgulho. Muitos precisam ser libertos e curados na alma, especialmente a alma doente, né? A maioria que se afasta do Senhor, que perde o ministério, que está meio estranho, é porque está com a alma doente, o ego está lá em cima, a autocomiseração está lá em cima e o amor de Cristo está lá embaixo. O Espírito Santo está escondido, porque ele foge do pecado, né? Então é pecado. Então seja maleável, dizendo, Deus, eu estou fraco. Na tua fraqueza o Espírito Santo vem e entra na tua vida, tá bom? Sem o Espírito Santo não dá, viu, gente? Você precisa reconhecer que precisa ser transformado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo, estando em você, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheio de igreja, ele vai te transformando devagarzinho, de glória em glória, de passo a passo, de dia a dia, tá bom? Precisa ser cheio do Espírito Santo até o fim, né? Não vai chegar no fim, nadou e morreu na praia, tá? E não é por aí, tem que ser até o fim. E precisam ser praticantes da Bíblia, né, da palavra de Deus. E Deus irá fazê-los bem-aventurados ou felizes. É Deus quem vai fazer isso, tá? Porque a palavra de Deus não volta vazia, ele não mente,
né? E essa regra vale para ambos os lados, né? Você sabe que sem o Espírito Santo não dá. Sem Jesus Cristo não dá, né? Então, não é possível um casamento ser transformado aos moldes de Cristo, ser feliz, sem o Espírito Santo no relacionamento, né? Os dois precisam estar cheios do Espírito Santo. E tem que ter o desejo mútuo do casal, né? E não somente de um lado, aí fica pesado mesmo, tá? Então, que Deus dê sabedoria, porque às vezes o marido não quer ou a esposa não está muito afim. Atrapalha o relacionamento, atrapalha, mas você tem que perseverar, né? Tem que perseverar. Não vá brigar com ele, porque não é por força nem violência, é o Espírito Santo que transforma, tá? É um milagre de Deus, sim, mas continua crendo. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, é só Ele que pode mudar um relacionamento, a pessoa não consegue se mudar sozinha, de jeito nenhum. Já com o Espírito Santo, você notou que a gente é transformado de dia a dia, demora às vezes 40, 50 anos, né? Mas com o Espírito Santo, sem dúvida dá. Sem Ele não dá. Então você que ainda não conhece a Jesus, diga verbalmente, diga: Jesus Cristo, me ajuda. Me manda o Espírito Santo em mim. Salva minha vida eternamente. E salva minha família eternamente. Salva minha casa. Salva os meus filhos, salva minha esposa, mas especialmente, começa comigo. Me salva. Tem misericórdia de mim e me perdoa. Eu não consigo sozinho. Guia minha vida, tá bom? Faz isso. E verbaliza isso, tá? Se você estiver sozinho ou vai no banheiro e diga isso: sim, Jesus, me ajuda. Entra no meu coração. Você vai sentir o Espírito Santo entrando no teu coração, queimando o teu coração, tá? Ele vai te dizer: eu te ajudo. Pega uma Bíblia e começa a ir para a igreja. Entregue suas vidas na mão do Espírito Santo, que transformará não somente seu casamento nessa terra, porém te dará a vida eterna, tirando do tormento dessa terra, tá? E no porvir também, né? Ele que vai consertar e transformar a tua vida, né? Vai transformar. E quando melhorar, não esfria não, hein? Quem já convertiu, se você estava com o Espírito Santo apagando, você percebe que todo aquele sentimento de inveja, ciúme, mágoa, falta de perdão aparece, né? É porque o Espírito Santo está apagando, tá, gente? Quando o Espírito Santo está forte em ti, o perdão vem, o amor vem, amor pela igreja vem, amor pela palavra vem, amor pelas vidas vem, e amor pela tua família vem também, tá? Não volte atrás para que o passado ruim não volte para as suas vidas, tá? Que Deus te abençoe. Uma das lições mais importantes de hoje seja cheio do Espírito Santo, porque sem Jesus não dá, sem o Espírito Santo não dá. Pede socorro para Ele e mantenha a chama acesa do teu coração, tá? Deus te abençoe, tchau. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele.
suas mãos, pois o Senhor